promove esse evento. E este é um momento muito especial. Embora o frio que está fazendo, nós o recebemos calorosamente, porque faz, acho que uns quase 2 anos que nós não nos encontramos presencialmente. Então, hoje o dia é muito especial e é um dia de celebração. Celebração pela vida, que nós estamos todos aqui saudáveis, e também um momento importante para a enfermagem da UFPR, porque nós estamos celebrando os 20 anos do programa de pós-graduação em enfermagem. Este evento também, ele marca a finalização do workshop realizado em liderança do enfermeiro do futuro, né? E ele foi organizado pelos membros do GPP-GPS. A comissão organizadora, ela é constituída por alunos de graduação, alunos de pós-graduação do PPGenf e do programa de pós-graduação em prática do cuidado em saúde. Então, nós estamos aqui congregando os 2 programas de pós-graduação da enfermagem. Hoje, nós temos a palestra de 2 professores da Unifesp, e amanhã nós teremos a oficina que é destinada para alunos de pós-graduação da UFPR. Né? Muito bem. Então, inicialmente, nós vamos chamar para a mesa de abertura a professora doutora Silvana Regina Rossi Kissula de Souza, coordenadora do programa de pós-graduação. E, na sequência, nós vamos chamar a professora Dayana Kopp-Calaf, representando nesse momento o programa de pós-graduação em enfermagem, prática do cuidado em saúde, representando a professora Letícia Kopp. E, finalmente, nós chamamos para a mesa a professora doutora Carla Cruzeta Figueiredo, que é a atual líder do GPP-GPS, e também ela é vice-coordenadora do evento, e ela fica à vontade. Primeiramente, eu queria então cumprimentar a doutora Silvana Regina e dar a palavra para que ela se manifeste. Boa tarde a todos e todas. É de muita satisfação que recebemos esse convite de estar aqui com os colegas e nos alegrar, com esse momento de confraternização das comemorações dos 20 anos do PPGenf, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da UFPR. E, mais uma vez, agradeço ao grupo de pesquisa do gerenciamento de PPGPS pelo convite, por estarmos aqui nesse evento. E também ressaltar que esse ano é um ano de comemoração de 20 anos do PPGenf e que teremos outros eventos alusivos, já tivemos alguns no primeiro semestre e agora teremos ainda um evento no dia 13, 14 e 15 de setembro, pelo grupo de
estudos multiprofissionais em saúde do adulto e idoso, então também serão divulgados, né, esses eventos. E também no dia 18 de outubro, um evento do Núcleo de Estudos e Pesquisa e Extensão do Cuidado Humano de Enfermagem do NEPESH, também, então, no dia 18 de outubro. Esses eventos são eventos alusivos, né, à comemoração por ser um ano festivo para nós. Quero também, né, cumprimentar as colegas da mesa, né, que aqui estão, e também as professoras, né, que irão fazer parte de hoje nesse, abrilhantando também esse evento. Boas-vindas então a todos, que o evento seja muito profícuo, e passo a palavra então para a coordenadora. Muito obrigada. Eu cumprimento então a professora doutora Dariana, que em nome de todos os professores e pós-graduandos do programa de pós-graduação em prática do cuidado em saúde. Fique à vontade para se manifestar. Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Boa tarde à mesa, em especial a professora Carla. Desejo boas-vindas, um excelente evento e gostaria de parabenizar em especial a professora Carla por ter trazido o evento, assim como todo o grupo, mas a gente sabe o trabalho que vem desenvolvido nesses 2 anos, buscando recurso, trabalhando a organização desse processo, que é extremamente importante e que cabe a nós valorizarmos enquanto docentes, né? É sempre muito bom trabalhar, ter colegas que cooperam com o coletivo. E esse evento é um exemplo disso, é de um trabalho coletivo, é um trabalho árduo, que muitas vezes não aparece, e que com certeza foi desenvolvido nesses 20 anos por todas as nossas colegas. Se hoje nós temos 2 programas, né, que têm esse reconhecimento local, nacional, é porque é fruto desse empenho das nossas colegas, assim como dos alunos. E é muito bom ver alunos já da graduação nesse espaço, né? Esse é um espaço de vocês. O programa de pós-graduação é a sequência do processo de formação, que não termina, ele continua, ele precisa continuar. Então, sintam-se muito bem acolhidos. Assim, aqueles que estão quase encerrando seus trabalhos, né? Tenho aqui a sua casa, a nossa casa. Continuem os seus estudos. Então, novamente, parabéns, parabéns pelo evento, parabéns pela dedicação a todo o grupo e um excelente evento a todos. E nesse momento, então, eu dou a palavra, cumprimento e dou a palavra à doutora Carla Croseto Figueiredo, que, como eu já falei, ela é atual líder do grupo de pesquisa GPT-GPS e também ela é coordenadora do projeto Gestão de Equipes Fortalecendo Lideranças para o Futuro, o qual foi contemplado com o financiamento do edital número 28 de 2019 do acordo CAPES-COFEM número 30/2016. Ela vai falar sobre isso naturalmente. Quer vir aqui? Fique à vontade. Boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a presença das autoridades que compõem a mesa de abertura, os palestrantes representados presencialmente pela professora doutora Isabel Cunha, a quem nós agradecemos, né, a presença e toda a parceria, aos professores, estudantes de graduação, né, estou vendo alguns, bem feliz por vocês estarem aqui. Os estudantes de mestrado e doutorado, né, aqueles que estão envolvidos nos programas de pós-graduação em enfermagem, né, o BPGENF, e também ao programa de pós-graduação em prática do cuidado em saúde. Também agradeço especialmente aos responsáveis técnicos e enfermeiros do Hospital de Clínicas da UFPR, que foram
especialmente convidados para esse evento como uma atividade de ação extensionista desse projeto, e assim também cumprimento todos os enfermeiros das demais instituições que aqui estão representados também. Um cumprimento e agradecimento especial à professora doutora Lilian Deise Gonçalves Wolff pela sua trajetória no grupo de pesquisa, especialmente, desde a sua criação, idealização principalmente, e também pela parceria na coordenação desse evento, assumindo e abrilhantando todo o processo de organização impecável, assim como todas as suas atividades. E agradeço também a comissão organizadora, que foi composta por estudantes de graduação e de pós-graduação dos 2 programas, e cumprimentá-las especialmente por terem desenvolvido nesse momento o exercício da liderança. Vocês assumiram com compromisso, responsabilidade, essa tarefa de retomar um evento ao presencial. Estávamos habituados somente ao remoto, que se tornou muito confortável em alguns momentos, mas vocês deram conta de superar essa barreira e estamos aqui hoje em virtude de todo o trabalho que vocês desenvolveram. Então, além de parabéns, os nossos agradecimentos. Eu também gostaria de agradecer aos pesquisadores envolvidos no projeto, especialmente CAPES-COFEM, a professora Dayana fez os seus agradecimentos, eu estendo a todos os professores, nós somos um grupo de 10 professoras envolvidas, e foi uma parceria muito profícua, muito interessante, porque além do gerenciamento a gente integrou outras áreas de linhas de pesquisa, então isso foi muito interessante. Estamos chegando agora ao final desse projeto, mas espero que não ao final dessa parceria. Esse evento, ele, como a professora Lilian Deise fez a abertura, ele é um momento de muita celebração para o GPP-GTS. Nós estamos envolvidos nos 2 programas de pós-graduação em enfermagem. E nós tivemos a oportunidade de comemorar no ano passado, ainda nas atividades na modalidade remota, os 10 anos do programa de pós-graduação em prática do cuidado em saúde, e neste momento integrar o rol de programação das atividades comemorativas dos 20 anos do PPG, que está sendo celebrado em 2022. O tema liderança vem sendo pesquisado pelos professores e estudantes membros do GPP-GPS desde a sua criação. Porém, ele ganhou mais força com a proposta de um projeto de gestão, na área de gestão, do edital do acordo CAPES-COFEM de apoio aos programas de mestrado profissional. Então, com recursos do Conselho Federal de Enfermagem, a CAPES abriu esse edital para a destinação de recursos de apoio à pesquisa. E nós fomos contempladas com 5 vagas para a turma sede, que acontece em 2020 a 2022, por isso, coincidindo agora esse momento de encerramento das atividades do projeto. O projeto intitulado Gestão de Equipes de Enfermagem, Fortalecendo Lideranças para o Futuro, propunha ações, dentre elas, a realização de um workshop sobre liderança, envolvendo atividades especialmente de extensão, levando a discussão da liderança para os serviços de saúde. Como resultados alcançados, nós destacamos a articulação com os serviços de saúde e de enfermagem como parceiros do projeto. São 4 instituições com participantes que são as de vinculação das mestrandas profissionais. Então nós temos o Complexo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o Hospital e Maternidade de São José dos Pinhais, o Hospital Erasto Gettner e a Santa Casa de Misericórdia de Maringá, aos quais nós agradecemos pela parceria e pela oportunidade de fazer a integração ensino-serviço. O workshop sobre liderança de enfermagem para gestão de equipes, ele foi estruturado nos eixos ensino, pesquisa e extensão. Em relação às atividades de ensino, foram ofertadas, além das disciplinas do currículo do Programa de Prática do Cuidado em Saúde, 3 disciplinas de tópicos especiais, totalizando 90 horas.
No âmbito da pesquisa, o projeto intitulado Liderança do Enfermeiro na Gestão de Equipes de Enfermagem, Características e Desenvolvimentos de Líderes para o Futuro, foi aprovado pelo Comitê de Ética do Setor de Ciências da Saúde da UFPR e das instituições de saúde co-participantes, e a coleta de dados ocorreu exclusivamente em modalidade virtual em virtude do enfrentamento da pandemia da Covid-19. Foi aplicado, então, um instrumento de perfil dos participantes e um questionário de comportamento empoderador do líder. Em andamento desta fase da pesquisa, encontra-se a divulgação dos resultados e a realização da oficina, que ocorrerá amanhã, 24 de agosto de 2022, com os envolvidos no projeto. No eixo extensão, realizou-se o primeiro curso de extensão, que foi intitulado Workshop Formação de Líderes para o Futuro, que aconteceu de setembro a novembro de 2021, com carga horária de 12 horas, ainda na modalidade remota, com a utilização da UFPR aberta. Nós tivemos a autoinscrição neste curso de 329 participantes. Foram realizados, então, 3 encontros síncronos na modalidade online, com palestras e discussões. Parceiros dessas palestras foram o professor Dr. Alexandre Pazeto Balsanelli, da Unifesp, que nos agraciará com uma palestra nesse momento na modalidade remota, a professora doutora Eliane de Fátima Almeida Lima, da Universidade Federal do Espírito Santo, e a professora doutora Isabel Cristina Homem Cunha, da Unifesp, que logo mais, fará também a sua palestra. As ações extensionistas do projeto, elas foram replicadas em 2022 com a oferta de um curso de capacitação para os responsáveis técnicos do Complexo Hospital de Clínicas. Então, nós estendemos os nossos sinceros agradecimentos à enfermeira doutora Otília Maciel pela oportunidade e aos colegas inscritos no curso pela parceria, pela troca e pela construção coletiva do conhecimento que ainda está em andamento e que tem sido uma experiência muito positiva. Diante do exposto, então, nós reiteramos que esse evento de extensão, que nós estamos abrindo nesse momento, ele foi planejado diante da necessidade de ampliação do debate sobre o desenvolvimento da liderança. Tanto partindo da formação até a prática profissional, que é o tema-chave desse momento. Além de marcar o encerramento das atividades do workshop, nós gostaríamos de promover esse momento presencial que tanto sentimos falta ao longo desses 2 anos de realização do projeto. Então, por isso também é o nosso motivo de alegria por estarmos aqui hoje. Para finalizar, eu tenho muita satisfação em informar que em breve nós teremos a divulgação de 4 tecnologias educacionais que foram elaboradas pelas mestrandas envolvidas no projeto contemplado nesse edital, assim como a finalização de dissertações e teses acadêmicas que complementam e que estendem as ações desse projeto de liderança, que vão fortalecer o debate sobre a temática, sobretudo nos serviços de saúde e enfermagem. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela parceria, pelo envolvimento nesse projeto de duração de 2 anos, que estamos quase chegando ao fim. E desejar a todos, então, um excelente evento, e passar a palavra novamente à professora Lilian para declarar a abertura oficial do evento. Eu agradeço as professoras que constituíram a mesa dessa pergunta. Peço que se sentem no auditório. Obrigada, professora Carla. E nesse momento, então, eu chamo a professora doutora Isabel Cristina Cunha para palestrar sobre o tema Liderança do Enfermeiro da Formação à Prática Profissional. Prefere ficar embaixo? Então tá. Então, primeiramente, eu queria somente informar que a professora doutora Isabel é professora
associada, livre docente aposentada e permanente do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Bem como ela é editora-chefe da revista Enfermagem em Foco do convênio. Professora Isabel, esse microfone é o melhor. Boa tarde a todos e todas. Eu pergunto se eu preciso falar no microfone. Eu tenho a impressão que a minha voz é autossuficiente. Quem está lá no fundo, escuta? Então, beleza. Então é melhor, senão eu vou me atrapalhar com as tecnologias. Eu não sou da época da tecnologia. Eu quero dizer que é um prazer muito grande estar com vocês. Quero cumprimentar a Lília, a Carla, pela iniciativa de fazerem, e um grupo de pesquisa também, né, com 20 anos. Fazerem estes eventos desde o ano passado. Eu considero que é uma oportunidade riquíssima, né, da gente fazer intercâmbios, conhecer pessoas, trocar experiências. Amanhã a gente ainda vai ter um momento de estar trocando mais iniciativas. Antes de falar, eu vou fazer uma propaganda. Eu pedi licença para a Kátia. O meu departamento, as minhas colegas, juntamente comigo, nós lançamos um livro agora, saiu há 15 dias, chama Gerenciamento e Serviços de Saúde e Enfermagem. A professora Helena, que é a chefe do departamento, a professora Lúcia, que é a vice-chefe, coordenaram. Vários colegas do departamento, da escola e também alunos. A professora Carmen é uma das autoras de capítulos junto com a gente, e a gente faz um apanhado geral de temas que são importantes no gerenciamento dos serviços. Então a gente divulga, né? Por favor, comprem. Está disponível na Amazon, é só entrar no site com o nome e está tranquilo. Beleza, muito obrigada. Eu trouxe um exemplar para o programa de mestrado, então vocês vão ter contato. Muito bem, eu mudei um pouquinho só o título, porque eu acho que é importante a gente falar também da questão da sustentabilidade dos serviços. É difícil a gente ponderar tudo que a gente quer falar quando você fala em liderança, a liderança do enfermeiro, o que tem que ter, o que tem que fazer, porque é tanta coisa que a gente não dá conta. Eu vou tentar, de alguma maneira, pontuar alguns aspectos para reflexão nossa. Não são, por favor, pontos, né? Não são dogmas, são pontos que me inquietam na questão da liderança do enfermeiro, nas equipes e no contexto da prática profissional, para a gente poder depois discutir um pouquinho. Então, eu vou lembrar vocês, né, aonde estamos e os novos tempos que a gente está vivendo, a questão da saúde e alguns caminhos possíveis que eu vejo nisso. Então, a questão da sustentabilidade, a questão do enfoque nas competências, na autonomia do enfermeiro e na liderança e no líder, propriamente dito. Então, vamos lá. Aonde nós estamos, se a gente parar para pensar, aonde nós estamos no momento de mundo? Nós estamos naquilo que alguns autores, especialmente um antropólogo chamado Cássio, americano, diz que a gente está no mundo bunny. Bunny significa um acrônimo de 4 palavras em inglês, que significa mundo frágil, traduzindo, né? Mundo frágil, mundo ansioso, mundo não linear e mundo incompreensível. O que isso significa? E nesse contexto de ainda a gente não pode nem dizer que é pós-pandemia, né? Ainda no contexto da pandemia, o que é um mundo frágil? É um mundo que não está tranquilo. Eu não sei se amanhã eu terei a mesma coisa que hoje. Foi isso que a gente viveu quando começamos com a pandemia. Um mundo ansioso. Aquilo que para mim era certo passou a ser dúvida. E aí o nível de ansiedade da gente vai aumentando. O mundo não linear, não é como eu conheci, né? Então aquilo que eu fazia no serviço, chego lá, pego plantão, faço isso, faço aquilo, já sei, faço. Não funciona mais.
Por quê? Porque a escala é diferente, porque tem um monte de gente doente, enfim, né? Aquelas coisas, nem vou lembrar tudo o que a gente viveu na pandemia. E um mundo incompreensível, um monte de coisa nova que eu não dou conta. Este mundo, né? É este modelo de mundo que nós temos que responder, que a gente tem que achar respostas. E é isso o que nos causa maior ansiedade. Muito bem, os novos tempos que nós estamos vivendo, né? Transição na saúde. Todos nós ficando mais velhos, eu sou um exemplo, né? Então, assim, a transição demográfica, a transição epidemiológica, doenças velhas estão voltando, né? A própria pandemia é um exemplo que foram mudanças importantes. A transição tecnológica, todo dia um remédio novo, todo dia um equipamento novo. Eu costumo brincar com as minhas colegas lá na escola. O dia que eu tiver que voltar para o campo, eu já estou fora do campo, estou aposentada, eu tenho que fazer um estágio de pelo menos 6 meses para conhecer as novas bombas de infusão, os novos remédios, que eu sou da época do Lasix, agora já não usa mais a losartana, já tem mais um monte de coisa, enfim, né? Ou seja, a tecnologia está bombando. Novos modelos assistenciais e novos modelos gerenciais. E isso pega diretamente a área da enfermagem. E aí, diretamente os modelos de liderança, que vocês viram tão bem nas aulas que vocês tiveram. E a transição ecológica, a urbanização intensa, as questões da camada de ozônio, enfim. Como é que a gente busca a resposta para tudo isso? Ó, as questões, né, aqui eu botei mais algumas coisas. Nós estamos no metaverso, daqui a pouco vai surgir enfermagem no metaverso. Ainda não vi nenhuma, mas vai surgir, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? Os treinamentos nossos vão ser no metaverso, não é, Carla? Vamos ter que aprender. Eu ainda não aprendi, mas eu chego lá, né? A inteligência das coisas, né? IoT. Então, assim, o que nós estamos dando de respostas? Isso tudo nós temos que nos organizar para que na nossa prática isso faça a diferença. E aí a grande coisa que eu gosto de falar e que eu tenho começado a estudar um pouco, a grande questão do conflito intergeracional que nós estamos vivendo já na enfermagem. Gente da minha época, consigo apertar aqui, não. Gente lá, eu sou da geração Baby Boomer, logo depois do pós-guerra, com a geração Z, que são os silenciosos, são os nativos digitais. Quando eu conto para alguém mais jovem que quando eu saía de casa e ia me atrasar, eu tinha que pegar uma ficha e no orelhão, ninguém nem sabe o que é, ir lá e ligar para minha mãe, né? Tinha que ter um saquinho de ficha dentro da coisa. As pessoas assim, mas que ano você nasceu? Né? Quando eu conto que eu sou da época da seringa de vidro, agulha de metal, que a gente amolava a ponta da agulha, nossa, né? Então assim, e não são tantos mil anos não. Então vejam, nós estamos tendo nos serviços a geração Baby Boomer, que é a minha, que está começando a sair. A gente tem a geração X, que são os reativos lá. A gente tem a geração dos millennials, a geração das minhas filhas, o pessoal de 30 anos. E agora a geração que está entrando 23, 24 anos, a geração Z. Como é que a gente combina tudo isso na mesma unidade? Ou no mesmo serviço? Porque quando eu começo a falar, a geração Z fala, ela nem sabe, né? Ela não sabe digitar direito, porque digita com esses dois dedos, eu digito assim, né? Então, gente, isso, né? Estou contando assim, fazendo piada, mas isso é sério, é uma coisa que, como é que a gente vai fazer esse link para que a gente trabalhe melhor em prol do paciente? Mais do que isso, como é que a gente forma essa nova liderança? Né? Está inserido no nosso dia a dia. Como é que isso vai se dar? Qual é o cenário da pós-pandemia? Olha lá, 45% dos empregos eliminados. Ainda não voltamos ao normal, né? Apesar de, ontem eu ouvi que a gente não tem crise de emprego, mas isso é outra conversa. O trabalho remoto, anywhere, anytime. Ou seja, não tem mais hora. Eu vinha conversando com a professora Carla, a minha sensação
é que na pandemia eu trabalhei muito mais, né? Porque os horários, a gente fazia reunião em cima de reunião, questões trabalhistas, porque agora a gente tem o PJ, contratação, né, pessoa jurídica, a microempresa, o freelancer, que já entraram na enfermagem. Antes era só em outras áreas, mas já tem na enfermagem. Como é que a gente dá conta disso tudo? Aos novos gerentes, eles têm que aprender a incentivar e envolver equipes virtualmente. A liderança virtual e os novos modelos são coisas que nós temos que aprender. Vocês têm aprendido. Nós temos que estar preparados para novas pandemias. Cada semana, na semana passada surgiu mais um vírus lá, um bicho, não sei aonde, na China de novo, né? De novo a questão da China. As organizações, elas estão mais resilientes, porque elas aprenderam a lidar, né, se transformarem, a lidar com o paciente, que é diferente agora. É um outro olhar, assim como os trabalhadores também são diferentes. Então, são desafios que a gente aprendeu a ter que lidar cada vez mais com a tecnologia, né? Cada vez mais. Aquilo que eu não fazia antes, agora eu sou um expert. As primeiras interações minhas com o Meeting foi um caos, né? Com o Teams, então, nossa senhora, apertava, caía, voltava, não sabia. Agora a gente até dá conta do recado, até tranquilo, faz reunião, faz um monte de coisa. Mas isso é aprendizagem, né? E a nossa área da saúde? Eu listei aqui alguns poucos desafios, não foram todos. O principal deles na área da saúde, no mundo todo, é a escassez de pessoal. Na enfermagem, isso é mais gritante ainda, tem estudos do ICM que mostram que até 2030 teremos a falta de 10 milhões e meio de enfermeiros no mundo. Porque 6,7 vão se aposentar e se retirar, e o restante com o déficit da pandemia. Formação competente. Nós vivemos isso no nosso país, né? Aqui, infelizmente, em cada esquina tem uma escola de enfermagem, né? Tem muitas escolas que o aluno só tem contato com o paciente no último ano, para fazer o tal do estágio curricular supervisionado, aí faz tudo. Ele dá injeção, ele aprende a passar sombra, ele vai um caos. Formação competente nós estamos devendo ainda. Né? Exato. EAD, então, né? Outro dia a gente estava vendo um caso, tinha 10 mil vagas de curso de enfermagem em EAD no Brasil, numa universidade. E isso regulado pelo MEC. Não é nada fora da lei, está regulado, né? Formação de lideranças. Vocês lembram do Nursing Now, do Nursing Challenger, do ICN, da OPAS, e todo o incentivo de formação de novas lideranças. Lá em São Paulo, alguns hospitais compraram a ideia. Eu tive a oportunidade de participar de 2 cursos que o Einstein e o Oswaldo Cruz e a Santa Catarina fizeram para treinamentos de novas lideranças. Muito interessante os programas vindos do ICN, né? Porque temos que formar a jovem liderança que vai estar à frente dos serviços. Novas competências e habilidades, a competência que a gente não tem nem ideia que a gente precisa, nós estamos procurando. As questões relacionadas ao paciente, a experiência, a segurança, a qualidade. Antes a gente não se preocupava com a experiência do paciente. Hoje, a experiência do paciente é o ponto número 1 em qualquer modelo assistencial. É a entrega que a instituição tem que fazer. Pesquisas, né, baseadas principalmente em evidência, não dá mais para a gente dizer assim, eu acho que esse curativo é mais legal, eu gosto de usar esse aqui. Sim, qual é a evidência científica que você tem para esse aqui, né? Lá em 2003, olha, já faz um bom tempo, o Instituto de Medicina dos Estados Unidos disse o seguinte, que a saúde, já naquela época, era um trabalho em time interdisciplinar. Agora que nós estamos falando nisso, né? Prover cuidados centrados no paciente, também estamos falando disso agora. Aplicar padrões de qualidade, utilizar informática e utilizar a prática baseada em evidência. 2003, nós estamos falando hoje, 2022, como se fosse uma grande novidade, né? 20 anos atrás já se falava nisso e nós não chegamos nisso ainda.
Muito bem, o que mais que a gente tem da saúde? Aqui não é para ler, é só para ver, esse material está disponível depois para vocês, fica lá disponível. A saúde competente faz o quê? Tem planejamento estratégico, trabalha com indicadores, dá visibilidade e autonomia para os profissionais, desenvolve as pessoas, né? E principalmente produz impacto na gestão do cuidado. E aí, eu não sei se eu já contei uma história, acho que aqui eu não contei, mas eu vou contar. Lembrando a seguinte coisa, que na área da saúde, resultado hoje é o que importa. E aí tinham duas mulheres chamadas Flávia. Uma era taxista e a outra era freira. As duas moravam numa cidadezinha do interior, morreram e foram para o céu. Chegou lá no céu, São Pedro, estava lá fazendo check-in, pessoal todo, né, com o notebook dele aberto lá. As duas chegaram, ele chamou a primeira, que era a taxista. Dona Flávia, pode vir. Fez lá e coisa, fez os controles dele, foi lá na prateleira, pegou uma túnica de linho, toda bordada de fios de ouro, deu para Flávia, taxista. Olha, seja muito bem-vinda, está aqui adentro, pro céu e tal, e tal. A outra, que era a freira, estava lá esperando, né? Humilde, quietinho. Meu, né? Falando baixinho e tal. Ah, sim, a senhora, pode vir, dona Flávia, né? Aí ele fez o check-in dela, foi lá na mesma prateleira, só que com outra, né? Lá de baixo pegou uma túnica de algodão, até bem amassada, assim, sabe? Fez assim, chacoalhou. Está aqui a sua túnica, pode botar e adentrar o céu. Aí a filha não aguentou. São Pedro, tudo bem, olha, eu sou da mesma cidade daquela outra. Ela era taxista. Ela batia, né? Batia o carro, perdeu a carteira, ela subia na calçada, ela não parava no sinal vermelho, era um horror. E eu a minha vida toda rezei, fiz bem, dei coisa para os pobres e tal, e tal, e tal. Chego aqui no céu, só dá uma túnica com fio bordado a ouro para ele, para mim, essa túnica amassada. Sabe o que é, dona Flávia? Eu vou lhe explicar. Nós aqui no céu, nós adotamos um novo modelo de gestão. Pouco tempo. E aí nós trabalhamos com indicador. Ah, é? E aí eu vou lhe explicar. Quando as pessoas entravam no táxi da dona Flávia, subia o indicador de reza aqui no céu, porque todo mundo ficava rezando, morrendo de medo dela bater. Quando a senhora ia lá pregar, fazer suas orações, falando baixinho, todo mundo dormia, caía, o indicador. Não, dona Flávia, desculpe, mas resultado é o que importa. Então, nós estamos bem nessa coisa, porque resultado é o que importa. Isso a gente tem que lembrar bastante. Muito bem, nesse contexto de mundo, de saúde, onde estamos, né? Eu vejo caminhos possíveis, vejo. Eu acho que sim, a liderança é um tópico, né, básico. Mas a primeira delas, como é que nós, enfermeiros, vamos nos engajar com a questão da sustentabilidade dos serviços e com a liderança, obviamente. Nós somos responsáveis pela sustentabilidade porque nós fazemos o quê? O que tem de mais importante e que gasta mais na instituição, o gerenciamento dos recursos para prestação da assistência de enfermagem. Muito bem. O que é sustentabilidade organizacional? Vou só trazer aqui um conceito. Diz respeito às ações que focam no crescimento econômico sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Então, é aquilo que eu faço hoje, que tem impacto, mas que não vai, né, fazer alguma coisa horrível para as próximas gerações. Isso em vários segmentos. A sustentabilidade organizacional, então, ela está pontualmente relacionada ao crescimento da empresa a longo prazo, levando em conta a preservação do meio ambiente e da sociedade onde ela está inserida e o bem-estar das pessoas que fazem parte dela. Como é que isso se traduz para a gente, que faz lá o operacional, vamos dizer assim? Aqui eu trouxe um
desenho representando. Então, o que é o core da sustentabilidade organizacional? O planejamento estratégico, a gestão e a sustentabilidade de custo, né, de fundos, as políticas que dão suporte à organização, os parceiros, a capacidade organizacional, isso tem diretamente a ver com a gente, né? Os programas que são inseridos dentro dessa organização, a avaliação constante, a monitoração de todos os indicadores e principalmente as questões de comunicação. Nós estamos inseridos em quase tudo dentro de uma organização, não importa que seja hospital, atenção básica ou laboratório, não importa. Nós respondemos pela gestão dos recursos e nós somos responsáveis. Então, eu considero que a primeira coisa para desenvolvimento de lideranças é a gente ter essa consciência da sustentabilidade, da nossa responsabilidade na sustentabilidade. Então, eu não posso ter ações hoje, mesmo no desenvolvimento de lideranças, que vão trazer impacto negativo lá no futuro. Isso é pontual. Elementos que constituem a sustentabilidade. E aí, gestão, né? Estamos falando de gestão. Eficiência dos recursos humanos, a eficiência interna, a eficiência financeira, a eficácia dos resultados, das parcerias e de cumprimento da missão. Que é aquilo que nós fazemos, meta, indicador, objetivo, né? A eficiência interna e a eficiência externa. Então, é nesse aspecto que eu tenho que pensar a organização onde eu estou inserido para o desenvolvimento de novas lideranças, né? Os pilares por exemplo, pegando aqui o momento empresarial, ele tem a saúde dos profissionais, ele tem a excelência técnica e gerencial e ele tem a responsabilidade socioambiental. E aí eu botei uma flecha vermelha bem grande, porque olha lá na excelência técnica e gerencial. Melhores práticas, capacidade gerencial e competências. Melhores práticas passam pela liderança, competências passam pela liderança e capacidade gerencial passa pela liderança. Então, sustentabilidade está diretamente relacionado com o desenvolvimento de lideranças cada vez mais dentro da área da enfermagem. Competências, né? Aí voltando lá para o mundo banho, lembra os 4 itens? Então, para o mundo frágil, eu preciso desenvolver resiliência. Para o mundo ansioso, eu preciso maior empatia. Para a falta de linearidade, ou seja, as coisas não são tão lineares, eu preciso ser flexível, eu preciso pensar com antecipação. São competências novas. E para o incompreensível, eu preciso ter transparência e sinceridade para aprender o novo. Então, entram novas competências. São competências que antigamente a gente fala, que competência? Tomada de decisão, gerenciamento de conflito, liderança, meia dúzia, né? Que estava ótimo. Hoje, eu vou mostrar para vocês uma lista lá do Fórum Mundial de Davos. Nossa, a competência que eu falo assim, acho que eu não tenho isso, nem sei como adquirir, né? E aí, nós estamos, né? O que é o CHAI? É a essência da competência. Conhecimento, habilidade, atitude e o E, entrega. Não existe competência sem entrega. Então, eu tenho que saber, eu tenho que saber fazer, eu tenho que saber ser e eu tenho que entregar resultado. Não adianta eu saber rodapé do livro, eu ser a melhor para funcionar, mas a minha entrega é ruim. Não sou competente. E a competência é um parâmetro para o desenvolvimento de liderança, porque a liderança é uma competência, né? Aqui eu trouxe algumas definições. Basicamente, o saber agir responsável, que implica mobilizar, integrar, transferir conhecimentos, sob 2 pressupostos, que agrega valor social à organização e agrega valor econômico à organização e valor social para a pessoa. Então,
se não tiver isso, se não for bom para a organização e não for bom para mim, de que adianta a competência? Então, sempre que a gente pensa no desenvolvimento de uma competência, eu tenho que pensar nisso. As competências podem ser as minhas, pessoais, que eu adquiri lá da minha casa, as profissionais, quando eu me formei, e as organizacionais da empresa onde eu estou trabalhando. Como é que eu junto essas três? Como é que eu faço esse, ponho tudo no liquidificador? Às vezes dá certo, mas às vezes não dá. Às vezes a organização tem competências que me desafiam. São competências que eu não tenho, nem profissionais e nem pessoais. E eu preciso correr atrás. Isso é uma lógica. Aqui eu trouxe um modelo só para vocês verem a complexidade, que é quando eu falo, não, a competência de liderança. Sim, a competência de liderança. Ótimo. O que eu preciso para a competência de liderança? Vamos ver lá? Conhecimento. E conhecimento? Técnicas de comunicação, conhecer a equipe, técnicas de motivação, conhecer a organização, noção disso, noção daquilo, técnica de planejamento. Ou seja, não é só saber os modelos de liderança que tem. Se fosse só saber os modelos de liderança, estava ótimo. Além disso, olha lá, habilidade de gerenciar a equipe, de se comunicar, delegar, motivar, administrar conflito, apresentar em público, ter poder de síntese. E tem que ter atitude, olha lá. Eu tenho que ter carisma, versatilidade, bom humor, concentração, empatia. Isso tudo para desenvolver só a liderança. Só estamos falando aqui da liderança. Então vejam, quando a gente fala competência, não tem uma coisa estanque. Uma coisa está relacionada com a outra. E nós temos que ver a liderança como um caminho, mas absolutamente interligado com as outras competências que a gente tem que desenvolver. Falei aqui que ia mostrar 15 macrocompetências, vamos dizer assim, habilidades em alta. Sabe aquele Fórum Mundial, Econômico Mundial lá de Davos? Em 2018, antes da pandemia, eles soltaram uma lista com 10 competências que todos os trabalhadores deveriam ter. Quando chegou na época da pandemia, final de 2021, eles soltaram essa outra, atualizaram, em vez de 10, agora 15, que são as habilidades e as competências necessárias para os trabalhadores daquele povo todo, daqueles países todos que fazem parte do Fórum Econômico Mundial. Olha só, pensamento analítico e inovação. Tem um bem legal aqui, uso, monitoramento e controle de tecnologias. A liderança, isso permeia sempre. Criatividade, inteligência emocional. Então vejam, uma está imbricada na outra. Não tem habilidades e competências estanques. Como eu mostrei naquele slide anterior, eu tenho que ter conhecimentos, habilidades e várias atitudes para desenvolver uma competência. Aqui eu trouxe também outros dados de plataformas, que durante a pandemia, as habilidades sociais e as emocionais foram as que mais se destacaram nos treinamentos das indústrias, da área da saúde, das indústrias. A parte técnica não era importante, o que era importante eram as competências, as habilidades sociais e emocionais. E as soft skills mais requisitadas até 2025 por um grupo que faz seleção de pessoal, uma delas é liderança e influência, capacidade de liderar e de influenciar. Então vejam, se nós não aprendermos e não nos desenvolvermos, aonde a gente vai parar? O terceiro grande tópico que eu acredito que seja importante, caminho importante, então, o primeiro foi ixi, agora já esqueci. E o segundo foi as competências, e o terceiro, a autonomia. O que é autonomia? Ela é importante? A gente ouve falar tantas, não tem autonomia para fazer as coisas, não terá no meu serviço, não devo fazer. O que é autonomia? Como é que eu quebro isso? Autonomia não se ganha. Primeira coisa, autonomia se conquista. Então, o que é autonomia? Uma forma de liberdade pessoal, Ela está
não sei se vocês sabem disso, a autonomia está no topo da pirâmide das necessidades humanas básicas do Maslow lá, dentro da realização pessoal. Né? Então, se eu tenho todas os outros níveis da pirâmide resolvidos e eu não tenho a minha realização pessoal, vai ser um problema. A autonomia é um direito, mas eu conquisto. E como é que eu conquisto isso? A autonomia profissional é construída por conquistas técnicas, científicas, legais e pelo desenvolvimento de uma prática cidadã. E aí, como é que eu adquiro autonomia? E aí eu fiz um compilado. A resposta pragmática. Saindo de uma prática empírica e indo para uma prática cientificamente embasada. O que é o cientificamente embasado? Lembra das evidências, né? Não é a música do Chitãozinho Chororó, é as evidências científicas. Então, o conhecimento científico, ele respalda a nossa atuação profissional. A autonomia, ela ocorre aonde é exigido da gente a tomada de decisão, aonde a gente aplica a prática e a gente tem liberdade de agir, porque é dentro da minha prática profissional, do meu conhecimento, sem depender do diagnóstico de outro profissional. Eu uso para isso o pensamento crítico, o pensamento intuitivo e o pensamento reflexivo. As habilidades para tomada de decisão, então, são os 3 tipos de pensamento. Então, para que eu adquira autonomia, eu tenho que ter aprendizagem constante, eu tenho que exercer a criatividade para buscar novas formas eternamente, eu tenho que buscar resultado. Eu só consigo ter a autonomia que eu quero na minha prática profissional quando eu estou up to date, eu estou fazendo coisa diferente, eu sou respeitada porque eu não faço uma prática empírica, eu faço uma prática cientificamente embasada. Quanto tempo eu estou falando aí, gente? E o último, a liderança e o líder. Vamos fazer um apanhado com tudo isso. Vocês viram, tá bom. Vocês viram, eu mesmo falei para vocês como se desenvolve um líder. Então, as estratégias organizacionais, as estratégias pessoais, eu posso assistir filme, eu posso ler livro, eu posso fazer curso, treinamentos, enfim, né? Mas, basicamente, liderança é um tipo de poder pessoal que influencia. Influência é uma transação interpessoal. A influência é ligada aos conceitos de poder e autoridade. Poder é a capacidade de afetar e controlar as ações de outra pessoa. E autoridade é um poder legítimo. Nós temos autoridade e poder nos serviços que a gente está, para exercer a liderança. Então, o que é o poder legítimo? É o poder do cargo. Né? O que a autoridade me dá? Eu tenho tal cargo, eu tenho tal poder, então eu sou supervisor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Isso tudo são bases para eu exercer. Lembra do pipeline que eu mostrei para vocês? Os diferentes níveis de liderança? Então, eu tenho que trabalhar neste sentido. Então, qual é a autonomia que eu vou dar para da minha equipe exercer a liderança? Não adianta só dizer que todos são líderes. Ah, legal, todos são líderes. Tem autonomia até onde? Ah, mas qualquer coisa fala comigo. Isso não é agente da autonomia. Certo? Então, é uma coisa para a gente pensar. Aqui o pipeline da liderança, que eu já mostrei para vocês em um livro. Então, líder de si mesmo, líder do outro, líder do líder, líder da função e líder do negócio. O de baixo é operacional. O lá de cima é estratégico. Mas todos eles desenvolvem os mesmos princípios da liderança. Ok? Líderes têm traços distintos, a gente também falou nisso, né? Lembra que eu mostrei uma foto com um monte de coisa de líder na minha aula? E aí, o que eles têm? Eles olham além, eles pensam lá na frente, né? Eles levam os outros a se mobilizarem,
eles lidam com as expectativas dos clientes, eles entendem intuição. Então, é isso que eu tenho que buscar desenvolver nos meus modelos de liderança. Por isso que existem tantos modelos. O professor Alexandre falou para vocês vários dos novos modelos, né? Os líderes, basicamente, têm seguidores e exercem influência. O que eu como líder tenho que ser? Eu tenho que ser integrador, eu tenho que trazer influência, eu tenho que programar o futuro. E como é que eu programo esse futuro? Lembra que eu mostrei para vocês os tipos prováveis de futuro? Né? O futuro possível, aquele que é Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E tem aquele que não, eu quero chegar lá daqui 5 anos, então um ano eu vou fazer isso, um ano 2 anos. Ou seja, assim é que eu tenho que estar na organização, como liderança. O que eu, como liderança, quero trazer e quero estabelecer aqui. E você, né? Cada um de nós, como líder, o que a gente deve fazer? Extrair o melhor de cada colaborador. Identificar as competências na equipe. Desenvolver empatia. Saber se relacionar, ensinar, distribuir responsabilidades. Ter a escuta e o feedback, que é tão importante e que a gente muitas vezes não valoriza. A gente dá feedback de avaliação uma vez por ano e ainda levanta, né, as coisas que aconteceram no ano passado. Então, aquele dia você fez assim, você já passou, a pessoa já aprendeu, mas você ainda está desenterrando de fundo, né? Você não dá um feedback positivo, você não tem escuta qualificada, né? Então, isso é importantíssimo. Bons gestores são mentores de novos líderes. Então, se você não investe em ensinar novas lideranças, você não é um bom líder. Isso é importantíssimo. Porque o bom líder, ele tem continuidade. Né? É comigo, semigo e apesar de mim. As coisas têm que funcionar. Tá certo? Muito bem. Agora, pegando nos modelos de serviço, como é que a gente vê agora a liderança juntando isso? Autonomia, competência, Quando a gente tem modelo de liderança, é importantíssimo que ele tem que conversar com o modelo assistencial e com o modelo gerencial. Por exemplo, se a instituição é uma instituição extremamente hierarquizada, não adianta eu vir com a liderança transformadora, onde todos vão. Não vai dar certo. Na primeira que o nego vai querer fazer a assembleia para decidir a fila do banheiro, já não vai dar certo. Então, tem que conversar com o modelo assistencial. Tem que ter um modelo assistencial, isso é super importante. Né? A gente tive a oportunidade de visitar vários serviços, assim, tem várias alunas de vários locais, e agora, há pouco tempo, a gente foi visitar de novo um hospital que é o primeiro hospital da América Latina que foi credenciado pelo Magnum, que é um credenciamento, né, uma acreditação de enfermagem americana. Gente, eles têm claro qual é o modelo deles, eles têm os 5 pilares do Magnum lá. Você fala com qualquer um do corredor, fala assim, fulano, que modelo de liderança? Liderança transformacional. Ou seja, é assim que tem que ser o serviço. O meu modelo de liderança, o modelo de liderança adotado, eu tenho que conversar com o modelo assistencial. Tem que estar em sintonia com a filosofia da organização. Tem que pensar que ele tem que conversar com os modelos de acreditação. ONA, Magnet, né, outros. Buscar os modelos de acreditação de enfermagem. O único que a gente tem em mundo que é especificamente só de enfermagem é o Magnet. Ele traça todos os passos para a enfermagem. Ele não fica falando dos outros setores. E ele coloca pontualmente como a enfermagem tem que se desenvolver para atingir um modelo de acreditação. E eu tenho que investir em novas lideranças. Se eu não tiver isso dentro da área profissional, então eu tenho que ter modelo de liderança. Eu não posso deixar por conta.
Mas o modelo tem que ter lógica, ele tem que falar com a filosofia da organização, ele tem que estar com o meu modelo de gestão, tem que estar junto com o meu modelo assistencial, tem que estar preocupado em formar novas lideranças, que nem todo mundo vai ser formado nesse modelo assistencial. Nós temos um hospital em São Paulo, que há uns 4, 5 anos atrás, adotou um referencial para o modelo assistencial. Eles têm 3 livros escritos, traduzidos, sobre o modelo assistencial deles. Então, é disso que eu estou falando. Então, se eu adoto um modelo de liderança, eu tenho que mergulhar fundo, treinar todo mundo, medir, ver se está dando resultado, está impactando lá a ponta. Se não está impactando, não adianta nada. Pode mudar o modelo que não está legal. E vocês vão dizer para mim assim, muito bem, pessoal, você falou muita coisa, e tudo isso adianta? Aí eu digo para vocês o seguinte, adianta se a gente não pensar como a filosofia do camelo. Vocês conhecem a filosofia do camelo? A mamãe camelo e o filhinho camelinho moravam num jardim zoológico e a mamãe estava andando, né, numa área grande e tal, para mostrar o mundo, o filhotinho, né? Então isso aqui, ali. Aí o filhotinho olha para a mãe, o camelo olha para a mãe e fala assim, mãe, por que os camelos têm corcova? Ah, meu filho, nós temos corcova porque nós somos animais que vivemos no deserto. O deserto tem muita areia, o deserto faz 50 graus. A gente anda dias e dias sem beber água, sem encontrar comida. E essa corcova é uma reserva que a gente tem de gordura para não morrer. Nossa! Quer dizer que quando eu ficar grande eu vou ter corcova? Vai ter corcova. Mãe, por que é que a gente tem pata tão longa, né? Perna tão longa e pata tão grande? Olha lá. Ah, meu filho, nós somos mais moramos no deserto tem muita areia, deserto 50 graus. E se a gente não tivesse a perna longa, a gente ficava todo queimado, porque o bafo, né, do calor ia queimar a gente. Então tem que ter uma perna bem grande. E tem que ter uma pata grande para a gente não desequilibrar, para a gente poder andar, não queimar a pata e a gente não cair na areia, porque se cair vai morrer queimado. Nossa, que legal. E mãe, por que a gente tem, né, os cílios tão grandes? Eu não sei quem já viu a cara de um camelo, eu já vi num parque, quando eles põem a cara aqui, eles têm aqueles cílios maravilhosos, um monte de cílios lindos. Por que são tão espessos, mãe? Ah, eles são espessos assim, porque nós somos animais que moram no deserto, o deserto é sempre legal. E o deserto tem tempestade de areia. E aí, quando vem aquela areia quente, né, com ventos e tal, a gente fecha o olho e os cílios fecham, não deixam a areia entrar e machucar os nossos olhos. Nossa, que legal. Quer dizer que a gente tem corcova, tem pata longa para não cair, tem cílios. Mãe, e aí, por que a gente mora no jardim zoológico? Ou seja, a moral da história, habilidade, conhecimento, capacidade, experiência só são úteis se você estiver no lugar certo. E aí eu pergunto para vocês, onde vocês estão agora? Você está no lugar certo? Se você não tiver, não adianta nada. Não adianta nada todo o teu background, todo o teu currículo, né? E eu gosto muito da filosofia japonesa, não sei quem conhece, que chama-se Ikigai. Ikigai é o que os japoneses dizem que é a razão de viver. É objeto de prazer para viver e que, de acordo com eles, cada um de nós tem um Ikigai, que é uma razão de viver. O ideal do Ikigai é quando a gente consegue juntar a minha missão, que é aquilo que o mundo precisa, a minha profissão, aquilo que eu sou paga para fazer, a minha vocação, aquilo que eu sou bom, e a minha paixão, aquilo que eu amo fazer. Quando eu consigo juntar tudo isso, né, a intersecção disso tudo passa a ser a minha razão de viver. E aí eu pergunto para vocês,
é que traz a diferença na sua vida. É isso que vai fazer diferença quando você gerenciar o serviço de enfermagem. Quando você estiver liderando a sua equipe. É a sua razão de viver. Porque você vai transformar a sua paixão, a sua vocação naquilo que você faz no dia a dia. E aí aquela mesma frase que eu já falei para você na nossa aula, da Alice do País das Maravilhas. É necessário correr o máximo possível para ficar no mesmo lugar. Se você quer chegar a algum outro lugar, deve correr pelo menos 2 vezes mais rápido, disse a rainha. Ou seja, vamos todos ter que correr 2 vezes mais rápido. Estou aberta depois para a gente conversar. Muito obrigada. Puxa, doutora Isabel, agora eu entendi. Eu entendi quando você disse assim: eu sou professora aposentada e permanente do programa de pós-graduação. Realmente, foi isso que eu senti. Né? Não há como não traçar elogios. Inclusive porque eu sou professora da área da administração e gerenciamento. Né? Eu fiquei encantada, assim, acho que a plateia inteira ficou, certo? A senhora é uma grande comunicadora, tem grande expertise. E daí falou vários acrônimos, né? E eu pensei, essa palestra foi A-E-I-O-U. Eu disse, como A-E-I-O-U, né? A, como disse, é abrangente, ela amplia o conceito de liderança e as competências atuais com vista à construção de um futuro melhor para a enfermagem no sistema de saúde. Ela é estimulante. Eu acho que é impossível sair dessa palestra sem se sentir estimulado a estudar, a se desenvolver, né? A querer realmente inovar, que é o terceiro. Inovar a nossa prática como enfermeira, a nossa prática gerencial. Além disso, tudo que foi falado aqui, conceitos atuais, retratou a realidade do mundo, as mudanças que vêm pela frente, elas mostram que nós temos que ser ousadas. Temos que é urgente também, né, nos preparar, estudar, fazer leituras interessantes e necessárias sobre o mundo e idealizar e pôr em prática o novo papel gerencial do enfermeiro. Tá? Muito obrigada em nome de todos. A-E-I-O-U. Quero copiar isso aí. Eu fiquei só inspirando. Eu fiquei só ouvindo essa palestra e veio as ideias. Muito simples, mas de coração. Então, agora, dando sequência, nós temos o prazer de mostrar o vídeo da palestra do professor Alexandre Rosito Balsanelli. E nesse mesmo momento, eu apresento o doutor Alexandre no vídeo, tá? Deixa a Rebeca olhar. Após a palestra, as perguntas poderão ser realizadas. Deixa que ela vai dar. Ao vivo. Boa tarde a todos e a todas. É com um grande prazer que damos continuidade ao nosso evento Liderança do Enfermeiro, da Formação à Prática Profissional. Nesse momento singular em que nós apresentamos o Dr. Alexandre Pazeto Balsanelli. Ele é professor, enfermeiro, doutor em Ciências